Olá, galera, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de 5 mitos do planejamento financeiro. Se você já caiu em algum deles, depois que a gente passar por eles aqui, comenta aqui embaixo. Eu já caí em vários deles e é por isso que eu quero comentar eles aqui com vocês, porque muitas pessoas sofrem com isso e são grandes mitos. Então, bora logo pro primeiro mito do planejamento financeiro se eu fizesse planilhas para organizar meu orçamento, tudo iria se resolver, não teria mais dívidas. Cara, isso é um grande mito. Primeiro, elas ajudam? Ajudam, claro, mas se você tem primeiro a disciplina de preencher, ou se você tem familiaridade com a ferramenta, tem gente que nem sabe mexer no Excel, aí acha que o problema é esse. E na verdade, isso é só uma ferramenta que pode te levar aonde você quer ir, se é um planejamento melhor, isso pode te ajudar, mas se você não curte planilha de Excel, isso não muda nada, né? Você não vai ficar preso no problema porque não consegue fazer uma planilha ou algo do tipo. Então, isso é um grande mito. Você pode fazer num papel de caderno, se você precisa organizar lá suas contas. Esquece esse lance de planilha. Você não vai achar ninguém que saiu das dívidas porque fez uma planilha de Excel. Ah, eu conheço sim. Você conhece alguém que utilizou isso como uma ferramenta, mas não que o propósito, o fim foi todo conseguido com a planilha. Não, isso daí não existe. Isso é um grande mito e tem muitas pessoas que ficam fissuradas nisso, inclusive quem tem paciência de ficar preenchendo. Tomei um cafezinho, coloca na planilha. Comi um picolé, dá na planilha. Cara, me dá até agonia. Então, pra mim, isso é um grande mito. Comenta isso pra você, se eu tô te libertando, se você também achava que realmente precisava preencher uma planilha para se livrar das dívidas. Segundo, a pessoa acha que ela tá com dívidas, que ela não consegue se organizar porque ela ganha pouco. Ela precisa ganhar mais. Tudo vai se resolver quando ela ganhar mais. Isso é um grande mito. Por quê? O problema não é quanto você ganha, e sim quanto você gasta. Tenho certeza que você conhece pessoas que ganham o mesmo salário que você e que não são endividadas. E aí? Então, e tem pessoas que ganham o dobro do que você ganha e são muito endividadas. Tá? Claro, cada um tem as suas questões, né, são pessoas diferentes, a família, o contexto ali é totalmente diferente, mas o fato é que você ganhar mais não significa que vai solucionar todos os seus problemas financeiros. Isso é um grande mito, não caia nisso. Você precisa rever o seu lifestyle, tudo que envolve a sua vida financeira e organizar isso de uma forma que caiba no seu orçamento. Isso não tem nada a ver com quanto você ganha. Beleza? Terceira. Nossa, terceira é. Todos eu tô falando que é um grande mito, mas esse também é demais. Que é você achar que ter posses é igual a prosperidade. Então a pessoa acha que ela é. Agora que ela comprou um carro, ela é muito próspera. Ou agora que ela foi para um apartamento maior, então agora ela tá muito bem, financeiramente falando. E isso no planejamento financeiro, cara, não é bem uma verdade. Inclusive, se você nem se planejou para pagar seguro, o pneu que pode furar, a batida que pode acontecer, vai virar um grande pesadelo. Um carro, por exemplo, no seu orçamento e vai desestabilizar totalmente. Então as pessoas acham que quanto mais posses elas têm, mais prósperas, mais as pessoas vão ver, olha como eu tô crescendo financeiramente. E isso são passivos, tá? Carro não é investimento, casa onde você mora também não é investimento. Isso é um grande mito, as pessoas se confundem muito com isso e isso acaba virando um grande peso, um grande fardo. De repente, o seu orçamento fica uma coisa super inchada e você não consegue mais resolver isso. E aí que entra as dívidas em cima de dívidas. Isso é um grande mito que posses é igual prosperidade. Quarto, planejamento financeiro dá muito trabalho. Ah, então não me planeja porque dá muito trabalho, eu nem sei fazer isso. Cara, você sabe pegar uma folha de caderno, escrever ali
a sua semana ou o seu mês em poucas linhas, você planejar, né, fazer um orçamento. Todo mundo consegue fazer isso, estabelecer teto de gastos, isso é muito simples. Às vezes as pessoas acham. Por que as pessoas acham que dá trabalho? Porque elas pensam na planilha de Excel, que me dá agonia, e que elas vão ter que preencher cafezinho, água, crédito do celular. Quem aguenta isso? Realmente eu dou os parabéns para quem tem essa paciência. Mas, e aí as pessoas acham que para todo mundo tem que ser assim. E absolutamente não. Então, se você precisa se planejar financeiramente, usa a forma que você tem. Faça do jeito que você pode fazer, que você sabe fazer de uma forma simples. Estabeleça teto de gastos. Então, eu tenho 500 para passar esse mês. Então, se for um pouquinho mais ali, eu já preciso cortar daqui. E é isso, você tem que fazer escolhas, você tem que ponderar, você tem que conversar com a sua família, falar, a gente vai passar por esse período, a gente vai fazer umas trocas aqui, determinado período de tempo. Então, durante 3 meses, a gente vai cortar isso, isso e isso, né? E isso não é complexo, mas precisa da sua ação, das suas atitudes. Então, não é difícil fazer um planejamento financeiro. Difícil é você ficar na dívida, é você não realizar os seus sonhos, é você não dormir por causa de dívida, é você não saber como que você vai fazer o mês seguinte. Isso é difícil. Se planejar financeiramente não é difícil. E quinto e último mito, e cara, esse é um grande mito também, preciso cortar todos os meus prazeres, os meus rolês, os meus escapes, né? Seja lá como você chama, para eu me organizar financeiramente. Isso não funciona. Claro que você precisa fazer sacrifícios durante um certo período de tempo, mas isso tem que ser feito com muita sabedoria, porque ninguém aguenta cortar tudo isso, toda a sua fonte de lazer, o seu desfrute ali, e não ter nenhuma recompensa, não tem nada após isso, tá? Eu vou ficar um ano sem pedir delivery. As pessoas são radicais, é por isso que elas não conseguem se organizar, elas são muito radicais. E dela fala, tá, eu vou ficar. Eu nunca mais vou comer fora. Esse ano de 2021 não vou comer fora. E aí, a pessoa se desmotiva logo no começo. Aí de repente ela desiste, ou ela vira uma pessoa amargurada. Porque ela cancelou o cinema, o delivery, ela cancelou tudo. Então, sim, você tem que fazer escolhas, você tem que ponderar, você tem que saber que agora você vai trocar uma coisa mais cara por uma coisa mais barata. Então, agora você não sai para comer todo sábado à noite, você deixa para cozinhar, mas isso pode ser de uma forma não tão pesada e você não precisa ser tão radical. Precisa sim manter algumas coisas no seu lazer durante o seu momento de planejamento financeiro ou aquele momento. Tem momentos que são decisivos, você precisa cortar bastante coisa mesmo e na garra mesmo, senão o negócio não vai para frente. Mas mesmo assim, tem que ser por um período curto de tempo e logo, imediatamente após isso, tem que ter a recompensa. Então, por exemplo, a gente vai ficar 4 meses, tá? Não pode ser muito mais do que uns 6 meses para você fazer coisas muito radicais no orçamento financeiro, porque senão você não dá conta. Então, durante 6 meses não vamos pedir delivery. Nossa, tá, mas logo após esses 6 meses a gente vai começar a planejar a nossa viagem que a gente sempre quis fazer pro Nordeste. Aí legal, porque todo mundo se engaja e fica motivado com o quê? Com economizar? Não, com um plano maior, que é a viagem, que é a recompensa que vem depois. Então tem que ser feito dessa forma, porque senão ninguém aguenta. E daí vira esse grande mito de que se eu cortar tudo, aí eu vou conseguir. Não, você não vai conseguir, porque ninguém é de ferro. Você vai se desmotivar, você vai ficar amargurado, você vai ficar chateado. Beleza? Então esses foram os 5 mitos aqui do planejamento financeiro. Se você está cansado disso, dessa agonia das dívidas, de não saber como se planejar, de não saber nem por onde começar, tá perdido, já perdeu o sono, não sabe como vai ser o mês seguinte, eu tenho um recado para você. Eu tenho o meu curso sobre planejamento financeiro. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E lá eu te ensino como você sair das dívidas e já mirar lá na sua liberdade financeira,
tá? Então é com passo a passo, tem atividades práticas após cada aula, não é um negócio teórico que você, ah, tá, é isso. Não, você vai ter que entrar em ação junto comigo para você conseguir e trilhar toda essa jornada. Então, clica aqui embaixo e eu te vejo lá. Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui com o que você se identificou, deixa o seu like e se inscreve aí também. Um beijo e tchau!